Ok, pessoal, esperando que começarem a entrar, mais um diário de bordo. Ok, bom dia a todos, bem-vindos a mais um diário de bordo. Hoje é dia 14 de setembro, e hoje vocês veem que o ambiente está diferente. Hoje vai ser mais curto o diário de bordo também. Eu acabei de chegar aqui em Presidente Prudente, Hoje a gente vai ter atividades aqui em Presidente Prudente. Daqui a pouco eu tenho que sair, cheguei agora, só vai dar tempo, cheguei no hotel aqui, só vai dar tempo de tomar um banho e fazer a barba e sair novamente. Vou lá para o aeroporto para encontrar com o presidente Bolsonaro, que deve chegar aqui em Presidente Prudente logo mais. Nós teremos uma motociata e também alguns encontros aqui na cidade, né? O Tarcísio também já está aqui em Presidente Prudente, e mais um dia aqui de campanha, né? Aliás, obrigado aí pela sua presença, obrigado aí ao Alex, à Isabel, né? Obrigado ao Lucas, né? Filho, né? O Marcelo, né? Por estarem comigo aqui mais uma manhã, né? Aqui no Diário de Bordo. Eu fiz questão de entrar, hoje vai ser mais curto, só vou fazer alguns comentários aqui a respeito de um tipo de assunto ligado à economia circular, que eu acho importante, é um assunto que para mim é muito, muito precioso, né, de tratar desse assunto. Mas eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês em mais um Diário de Bordo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, @astropontes. Lembre-se de olhar os vídeos anteriores que estão nesse canal, tem muitos posts interessantes. O Diário de Bordo acontece todo dia às 6 horas da manhã. Eu já falei sobre vários assuntos interessantes, como o que é o Senado, o que faz um senador. Falamos sobre regimes e formas de governo, sobre sistema econômico-social também, a confusão que o pessoal faz entre isso. Eu tentei esclarecer, né, sobre todos esses dados. Nós falamos também aqui, eu falei sobre minha vida, contei histórias da vida, a importância, né, de muitas coisas que eu já passei na vida, essa experiência de vida que é importante para poder ajudar e a inspirar, motivar, né, as pessoas para realizarem seus sonhos também. Bom dia aí a todos, estão dando bom dia aqui para mim. Eu falei também a respeito de realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, então procurem lá, tem até coisas interessantes que eu falo. Pouca gente sabe, por exemplo, muitas das realizações, porque não foi divulgado pela imprensa. Eu falei também das realizações do governo, né, do governo Jair Bolsonaro, né? Falei também outra coisa importante que muita gente não sabe dessas realizações. Depois, né, nós falamos a respeito de como fazer um voto lógico, né? O que seria um voto lógico, como você analisa um candidato, como você pode... tem alguns critérios que eu coloquei aí para você analisar um candidato, tipo histórico de vida, né? Se é um histórico de vida, vamos dizer assim, inspirador, se você se inspira por aquilo, né? Não pode ser um candidato comum, principalmente quando você fala de Senado, né? Uma representação extremamente importante para o Estado. Então, começa aí com o histórico de vida, a educação, que tipo de educação essa pessoa tem, formada em quê, né? Como que essa formação pode ajudar lá. E se você olhar, tem, né, em termos de formação, por exemplo, advogado, nós temos, se eu não me engano, 1.300.000 advogados no Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma densidade maior de advogados, né? Nada contra o advogado, é muito importante ter essa carreira, mas nós temos 1.300.000 advogados no Brasil, né? Se não me engano, é um a cada 164, 168 brasileiros, nós temos um advogado, né? E nós temos um astronauta no país. Então, não preciso nem falar muito mais sobre isso, né? É importante você ter isso aí em mente, a dificuldade em se ter um astronauta, né? E tudo que a gente pode ajudar. Porque a gente pensa em astronauta, você só pensa no espaço, mas tem uma carreira toda por trás, e toda essa carreira a experiência profissional necessária, a experiência de negociação internacional, a experiência de trazer grandes assembleias, a experiência de gerenciar projetos enormes, né? Tudo isso aí
contou muito para que eu tivesse uma passagem pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério das Comunicações bastante efetiva, né, que tinha muitos resultados ali, inclusive dentro do Congresso, né, e trabalhar com o Congresso. Então, essa é uma das razões aí da importância de se ter a argumentação técnica para defender decisões técnicas que podem, sem dúvida nenhuma, que são importantíssimas para poder destravar, né, áreas importantes do Brasil. Hoje em dia, praticamente tudo depende de ciência e tecnologia, então essa qualificação minha, né, me ajuda bastante aí nessa nova missão agora para o Senado, né, Senado do Brasil, representando aqui o Estado de São Paulo. Então tá aí, primeiro analise a história de vida dos candidatos, qual é a sua educação, que tipo de formação que tem, qual é o seu currículo, experiência profissional também é extremamente importante, né, de você olhar esse tipo de experiência, o que essa pessoa já fez, quanto que ela já dedicou a sua vida pelo país ou não, né, ou dedicou só para o seu umbigo. Isso é importantíssimo de se ver. Veja também os processos, né? É fácil você pesquisar na internet os processos de cada um dos candidatos, né? Olhe, digita o nome do candidato, digita processos ou investigação, que você vai achar ali os processos. É importante que você saiba e veja. A gente não quer os políticos antigos com aquele monte de processos fazendo fraudes, corrupção, etc. Então a gente precisa renovar o Congresso, né? Eu represento essa renovação no Senado aqui, uma renovação bastante especial e importante para o nosso estado de São Paulo, né? Depois você verifique também, né, como que essa pessoa tem afinidade com você ou não. Você compartilha isso aí com ela, as coisas que ela já viveu, ela te representa realmente, te dá orgulho ter uma pessoa desse calibre te representando lá. Então tem vários pontos aí. Eu falei ontem, dá uma olhada no vídeo de ontem aí sobre isso, né? Então, de novo, hoje eu estou aqui em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O Tarcísio também está aqui, a gente chegou agora há pouco. E estou aqui fazendo questão de fazer o diário de bordo para não faltar. Daqui a pouco o presidente Bolsonaro chega também, então vou ter que ser curto nesse nosso bate-papo de hoje, porque eu tenho que me preparar, né, para sair daqui a pouco. Mas, aliás, eu sou o astronauta Marcos Pontes, para quem não me conhece, né? Bom dia aí a todos, sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Fácil de lembrar, né? No dia 2, vote 222, né? Simples, isso aí. Bom, eu queria falar sobre um tema hoje aqui que é extremamente importante e eu não vejo muito as pessoas falando sobre isso. De novo, tá aí porque a maior parte dos candidatos, aliás, para o Senado aqui em São Paulo, eu sou o único engenheiro, né, do grupo de candidatos, mas falta conhecimento para discutir esse tipo de assunto, mas é extremamente importante para o presente e vai ser cada vez mais para o futuro, que é economia circular. Primeiro, o que é economia circular? Economia circular é você utilizar recursos que são reciclados, né? Materiais reciclados, etc., de forma que você retorne aquilo lá. Tem todo um ciclo, né, que chama economia, que tem todo um ciclo aí que ele acaba convergindo na economia, né? E na economia circular, por exemplo, né, a gente tem o tratamento de resíduos sólidos. Isso é extremamente importante. O pessoal costuma chamar de lixo, né, de forma geral, né, e fica uma conotação meio esquisita, né, meio errada. O lixo parece uma coisa imprestável que você vai jogar fora, não serve mais para nada. Não, saiba que nós produzimos, só na cidade de São Paulo, né, metrópole, uma cidade de São Paulo enorme, né, 12 milhões de habitantes, só na cidade de São Paulo são 13 mil toneladas de resíduos sólidos de lixo por dia. E isso tem uma riqueza enorme ali dentro, né? Então, deixa eu explicar como que o lixo, atualmente o que acontece? Atualmente esse lixo ele é colocado na rua, os caminhões passam, recolhem, muitas vezes o lixo é colocado em lugares impróprios e ficam lá criando todo tipo de problema, né? Seja problemas de infestação de algum tipo de inseto, animal e etc. O pessoal joga de forma errada em terrenos baldios. É muito errado fazer isso aí. Então, primeira atenção aí a todo mundo para não jogar lixo
no lugar impróprio, né? Para descartar da maneira correta esse material, né? Segundo o seguinte, né? Você vê essa quantidade enorme, tem que ser recolhida por caminhões, e aí com esse material todo, ele é levado, né, para centros de... hoje em dia a gente tem que eliminar os lixões, então nós temos os aterros sanitários. Então, geralmente a maneira mais fácil que as cidades fazem, né, considerando que eliminou o lixão, né, existe aliás, tem uma política para eliminar lixão aqui no Brasil, né, o lixão, aquele negócio que o cara descarta de qualquer forma numa parte de um terreno com um buraco assim, aquilo lá forma o churume, aquele negócio ele escorre, sendo do lixo orgânico, etc, aquilo lá ele escoa e contamina os lençóis freáticos, né, de água da cidade, o que é terrível. E além do que, né, fica todo aquele negócio a céu aberto, voando plástico para todo lado. Isso aí, esse tipo de lixão tem que ser eliminado, mas muito. E aí você vê aquelas pessoas que vão lá fuçar o lixão, é uma cena muito, muito ruim, deprimente, com urubu para todo lado. Isso é terrível, tem que ser eliminado do nosso país e vai ser eliminado aqui do nosso estado de São Paulo, né? Nesse governo, com o Tarcísio no governo, eu no Senado, sem dúvida nenhuma, a utilização de tecnologias e o tratamento correto do resíduo sólido, a gente vai acabar. Esse negócio de lixão, de coisa, vai ficar na história lá para trás, né? E aí vem os aterros sanitários, aí já são feitos de uma maneira correta, esses aterros, tudo bem, é colocado material lá, pode ser utilizado também para a produção de energia, através de metano, por exemplo, mas existem outras coisas que precisam ser feitas no meio do caminho. E já tem um pequeno 3% só do lixo ou do resíduo sólido, só 3% ainda tem esse tratamento, ou já tem esse tratamento, que é a separação de recicláveis. Aí de novo vem o apelo à população para fazer a separação correta de, vamos chamar, lixo seco, reciclável. Isso inclui plástico, vidro, metal, vários tipos de embalagens e etc. Esses lixos, esses material reciclável tem que ser colocado em recipiente separado do lixo orgânico, vamos dizer assim. E o lixo orgânico iria, porque eu vou já implementar isso, aumentar esse uso, esse lixo orgânico iria então para um aterro sanitário, e o reciclável ele é recolhido, passa por instalações, como eu fui visitar lá, um centro de cooperativas de catadores, né? Então chega lá, esse material ele é separado nos vários tipos, né? Vidro, plástico branco, plástico de outra cor, polímeros e etc, separados, e ali ele é depois comprensado e vendido para empresas que reciclam esse material, reusam esse material. Ok. Quais são os problemas nessa cadeia? Primeiro é que só 3% que é reciclado. Isso aí tem que aumentar e muito, para pelo menos 50%, né, para poder ser reciclado. Muito lixo, muito resíduo sólido que poderia ser reciclado, acaba lá dentro do aterro, né? Então isso aí tem que fazer essa separação. Isso depende da população, né, e depende dos catadores também. Essa categoria dos catadores, vocês veem pela cidade, né, aqueles carrinhos enormes, puxado muitas vezes pela mão, né, isso aí detona a coluna, detona, né, a saúde desse pessoal, e eles fazem um serviço muito importante para a cidade, que é recolher esse material reciclável, e depois eles levam isso para esses centros de coleta de resíduos recicláveis, e recebem um pequeno dinheiro por isso aí. Mas primeiro, nós precisamos ajudar esse pessoal a ter uma melhor qualidade de vida, né? E esses centros de reciclagem, eles podem ter pontos de coleta ao longo da cidade, de também ter uma organização. Esses catadores precisam se organizar dentro dessas cooperativas, de forma que eles possam ter um salário melhor, receber melhor pelo seu trabalho. Inclusive, né, de uma cidade mais evoluída, vamos chamar assim, que a gente precisa chegar nesse ponto, que eles não precisem puxar isso aí com a mão, como se fosse uma tração humana, né? Não, eles pode-se utilizar pequenas motocicletas, por exemplo,
com uma caçambinha ali para fazer isso. Futuramente motocicletas já existe, né? Motocicletas elétricas, de forma que possa ser feito isso de uma forma também mais sustentável, né? Reduzindo ainda mais a emissão de coisa. Então, esse trabalho deles precisa ser reconhecido. E aí, qual o problema nessa cadeia? Primeiro, já falei que é pouco percentual muito baixo que é reciclado. Segundo, é que o custo, né, para você ter essa cadeia inteira da coleta, da venda, da preparação do material e depois a reciclagem disso aí, tornando-se em novos materiais que vão ser utilizados em algum outro tipo de produto, ainda custa muito caro. Tem impostos envolvidos no meio que tornam esse processo caro e o material reciclado acaba ficando até mais caro que o material não reciclado, o que destrói, vamos dizer assim, essa cadeia de economia circular. Portanto, exige aí um trabalho, e aí vem o legislativo trabalhando junto com o executivo, né, para coordenar esse projeto inteiro, inclusive reduzindo os impostos para que essa cadeia gire e o preço do material reciclado seja mais barato e compensador para as empresas do que utilizar o material não reciclado. Além disso, né, o que pode ser feito nisso aí para ajudar? Esse material coletado, então o pessoal precisa ajudar a separar o material reciclado, os nossos catadores precisam ser reconhecidos, vamos dizer assim, como uma categoria, uma profissão, e que eles possam se ajustar, se agrupar, né, nessas cooperativas, e com a cooperativa eles têm logicamente muito mais apoio trabalhista, isso é muito importante, que eles tenham meios de entregar esse material que eles vão coletando na cidade, e pode ter pontos de coleta, pontos de entrega e pontos de coleta espalhados por toda a cidade. Aí vem a parte da cultura da população, exige uma campanha de conscientização da população e começa na educação também, lá embaixo, né, na escola. Falo muito de educação e está aí mais um item importante de falar a respeito da importância da economia circular, desde pequenininho lá para as crianças. E com isso a gente vai formando uma população consciente, uma população que separa o material reciclável, uma população que traz o material reciclado para pontos de coleta, esses catadores, que isso aí dá emprego para essas pessoas que estão sem emprego, possam ter equipamentos para fazer essa coleta nas ruas, coleta nos centros de coleta, para condensar eles em centros de processamento. Nesses centros de processamento eles têm empregos também, podem trabalhar ali, ganhar mais e ainda mais, né? Depois que esse material é reciclado, reduziu o preço em taxa, né, em imposto, mas também reduziu o preço com novas tecnologias para que o processamento desse material seja feito utilizando o mínimo de energia e trazendo melhor qualidade no material final. Isso também, e reduzindo o preço. Então, 3 coisas: redução da energia necessária para a conversão, reduzir o preço para fazer essa conversão, né, e também melhorar a qualidade do material, né, reciclado, né, transformado para a indústria. Para isso, então, saibam que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu estava pensando nisso desde 2019, né, já em criar um centro de tecnologias para a economia circular. Então, quando eu estive, né, na Bahia, né, tratando lá na nossa vacina de RNA brasileira, RNA de terceira geração, com o Senai Cimatec, né, ali no Senai Cimatec, onde a gente está desenvolvendo a vacina de RNA de terceira geração, o professor Badaró está em teste clínico, eu já expliquei isso aqui para vocês, e eu fui lá e conversei com o Alban. Alban é o presidente da Federação das Indústrias da Bahia, e falei com ele sobre a importância da economia circular e da minha ideia, como ministro na época, né, de criar um centro de desenvolvimento de tecnologias para a economia circular, justamente para melhorar essas tecnologias, reduzir o custo da transformação do material reciclado em um material novo, vamos dizer assim, no material que foi coletado para o material reciclado, né, novo, que vai ser utilizado em outras coisas, né, por exemplo, aquele monte de plásticos que você converge e transforma aquilo num plástico novo para ser novos produtos. Então, para reduzir o preço desse sistema com usando de tecnologia, melhorar a qualidade do material que sai, né, no final, lá, reduzir o consumo de energia. Ele adorou a ideia, e o Alban é um cara muito, muito ativo, assim como o pessoal do Senai Cimatec lá da Bahia, então um aviso aí para eles, um abraço aí para eles. E então, lá na Bahia, eles já começaram a construção do Centro Nacional de Tecnologia de Economia Circular.
Esse centro vai ser muito importante porque essas tecnologias são desenvolvidas ali com a melhor ciência, usando conhecimento dos nossos cientistas, e isso vai ser repassado para as nossas indústrias e pode-se criar dentro, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, né, pode-se criar em cada uma das regiões, né, um congregado de cidades, por exemplo, um centro de economia circular que possa convergir essas tecnologias todas e fazer a transformação desse material ou passar essas tecnologias para uma iniciativa privada, né? E essa iniciativa privada vai fazer essa conversão. Então isso aí tem que ser feito em parceria com a iniciativa privada, portanto esses centros são essenciais para fazer dentro de cada região esse tratamento, transformar esses materiais em novos materiais, usando a melhor ciência, a melhor tecnologia, e vai sendo sempre tido um upgrade, vamos dizer, vai sempre melhorando isso por causa dos desenvolvimentos de tecnologia que são feitos lá no Centro Nacional de Tecnologia para a Economia Circular. Você acha que deu para entender? Isso aí é como se fosse uma rede. Lá se desenvolvem as tecnologias e em cada uma das regiões, né, considerando que no estado de São Paulo, cada uma das regiões tem o seu centro de processamento que utiliza aquelas tecnologias para fazer essa transformação. Com isso, a gente dá emprego para muita gente que está desempregado aí ou morando na rua. A gente aos poucos vai trazendo essas pessoas para o emprego, para a dignidade, para ganhar o seu dinheiro de uma forma digna. Isso todo emprego é digno, e com isso também, né, essas pessoas ganham o seu dinheiro, começam a sair da zona, vamos dizer, de vulnerabilidade. Esses centros também, eles podem ter cursos para essas pessoas aprenderem novas profissões, ou mesmo dentro desse ciclo, né, de tratamento de resíduos sólidos, eles vão aprendendo mais, e na medida que eles vão aprendendo mais, eles vão tendo mais capacidade de ganhar mais dinheiro, e com isso eles vão se afastando da zona de vulnerabilidade, com salários maiores e assim por diante. Ao mesmo tempo, as nossas cidades vão ficando limpas de resíduos sólidos, principalmente esses resíduos que ficam amontoados aí pelo meio. Isso aí em conjunção com um programa de conscientização, uma campanha de conscientização para as pessoas não jogarem lixo no lugar incorreto, para as pessoas fazerem a separação do lixo reciclável do orgânico, né? E tendo todos esses sistemas para levar isso aí, e com a tecnologia adequada você cria todo esse fluxo, né, que vai ajudar a limpar as nossas cidades e vai, no final das contas, trazer menos lixo ou menos resíduos sólidos que sobraram, que não são recicláveis, lá para os não lixão, né, para os aterros sanitários. Aí vem uma coisa, usando tecnologia a gente consegue se livrar inclusive do aterro sanitário, né, o aterro sanitário. Como é que a gente consegue livrar do aterro sanitário? Existem tecnologias já, né? Existem tecnologias já, acho que eu estou na frente do microfone, por isso que está ficando ruim o som. Deixa eu melhorar aqui, como jeito que estou segurando. Existem aterros sanitários já transformados, vamos dizer assim, com uma nova tecnologia. Em vez de ser um aterro sanitário, você tem uma tocha de plasma com baixa energia. Isso aí já foi inclusive patenteado no Brasil, fora do Brasil. Tem uma empresa que é liderada por um itiano, inclusive, né? Meu colega lá do ITA também. E isso aí, o que faz? Esse resíduo que não é reciclado, que não iria para o aterro, em vez de ir para o aterro, ele passa por essa tocha de plasma. Com essa tocha de plasma, ele se transforma em coque. O que é coque? É um tipo de um resíduo de queima, né? Aglomerado, fica duro, parece um pedaço de carvão duro, mais parecido com uma pedra do que um carvão comum que a gente vê aí para churrasco, etc. É um coque, isso é carbono. E como isso é carbono, né, o que dá para fazer nesse carbono, com esse carbono? Dá para se transformar em grafeno. E transformando em grafeno, né, nós temos a tecnologia no Brasil já para a produção de grafeno, com tecnologia nacional. Esse carbono ele consegue transformar em grafeno, que vai se transformar num monte de outros materiais. Por exemplo, nos polímeros para carros, para a indústria automotiva, ele vai transformar, né, em tecido para camiseta, para roupa, tênis, material de construção como vergalhões, tem milhares de produtos, inclusive armamento feito com grafeno, sistemas para carro, nós temos sistema óleos, graxos também com grafeno. Então uma série de coisas dá para ser feito, e isso aí tudo a custo baixo.
né? Isso é a vantagem da tecnologia. Quando você investe num centro de tecnologia para a economia circular e tem já uma tecnologia de grafeno associada e já tem a patente, né, para essa parte de plasma, você consegue fazer o ciclo completo. E esse material, esse coque que vai virar grafeno, também pode virar um fragmentado que com aglutinantes você pode cobrir estradas vicinais, né, para fazer a pavimentação de estradas vicinais para transporte de produção agrícola, por exemplo, em lugares que precisam. Isso aí também é outra coisa que eu estava fazendo com a SUDECO, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que ali tem muita estrada ainda para transporte do produto da agricultura, né? Ainda fica, quando chove bastante, aquilo fica muito barreira e não é caro colocar asfalto, então você coloca esses aglutinantes com esse material que sobrou do lixo, né? Com isso aí você consegue melhorar também o transporte da produção agrícola. Vê quanta coisa que dá para ser feita, né? Então, eu dei alguns exemplos aqui de economia circular, mas dá para notar a importância disso. E tudo começa na conscientização de cada um de nós, né? Como população, moradores das cidades, nós produzimos resíduos sólidos, tem que fazer a separação para ter o reciclável e o orgânico. O orgânico ele vai para ser queimado com uma tocha de plasma, né? A introdução desse sistema na cidade não fica caro, então o recado aí aos prefeitos, né, que podem entrar, né, em contato, né, lá com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vão apresentar quais são as empresas que já têm essa tecnologia. Então, e o restante são reciclados, você tira as pessoas da rua, você dá empregos para essas pessoas, limpa a nossa cidade, elimina lixões, no final elimina também até os aterros sanitários, produz energia, né? Com uma parte dele você pode transformar em energia também, metano. Ou seja, gente, tem muita coisa que pode ser feita e precisa e vai ser feita. E o nosso estado de São Paulo, né, aqui com um senador técnico, né, você fala, pô, isso aí não é executivo, né? A execução é do executivo, do governo do estado de São Paulo, dos governos municipais, mas fazer a articulação de tudo isso é função de um bom senador, né, que poder conversar com os ministérios, trazer essas tecnologias, trazer empresas. Isso aí é função de articulação de um bom senador que saiba o que está fazendo, que conheça tecnologia, que possa utilizar essa tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, algum exemplo aí para vocês verem, né, o quanto que uma formação adequada. Eu sou formado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, eu sei e conheço tecnologia, já fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, já fui ministro de Comunicações, eu sei como tratar isso, como fazer as articulações a nível nacional e internacional, né, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Imagina quanta gente não consegue tirar da rua, né, e dar um emprego para elas, né, em vez de ficar morando na rua, vai poder comprar sua casa, vai poder comprar seu carro, vai poder ter a sua vida, colocar seus filhos numa escola, ter vamos dizer assim, toda aquela saída dessa área de vulnerabilidade, né, e usufruir da sociedade, usufruir, né, dos benefícios, né, de um emprego. Então, emprego, eu estou falando milhares de vezes emprego é muito importante, tá bom, gente? Então, um abraço aí para todos vocês, que eu vou ter que sair já às 7 horas agora para poder me encontrar, né, e depois esperar o presidente Bolsonaro. Estou aqui em Presidente Prudente e obrigado por estarem comigo em mais um Diário de Bordo, né? E hoje nós falamos um pouco aí sobre economia circular, né? E também, deixa eu comentar o dia de ontem, né? Ontem eu fui com o presidente Bolsonaro também, o Tarcísio, lá em Sorocaba. Foi uma festa muito bonita, né? Um encontro, foi uma motociata, depois um encontro com, sei lá, tinha uns 10 mil pessoas lá numa praça enorme, lotada, assim, de verde e amarelo, muito bonito. Então, eu estava lá com o presidente, estava lá com o Tarcísio, com uma série de candidatos a deputados federais e estaduais. Importante olhar isso aí também, porque nós temos bons candidatos aí de direita também para vocês olharem e escolherem na sua região, né? Então foi uma festa muito bonita lá em Sorocaba. Depois almoçamos ali em Sorocaba. Eu segui depois no dia em São Paulo. Em São Paulo, né, eu tive reuniões e tive também uma entrevista lá na Rede TV, né, uma entrevista tipo uma sabatina ali. E quero agradecer o pessoal que estava comigo lá na sabatina também, agradecer a todos que acompanharam.
E foi um dia muito intenso. Depois saí de lá à noite, já fui acompanhar o Tarcísio num debate que ele teve na TV Cultura, né? E esse debate foi um pool, né, de coisa, a Folha de São Paulo, o UOL estava lá, etc. Então foi um debate muito interessante. O Tarcísio saiu muito bem no debate, parabéns ao nosso Tarcísio, né? Apresentou projetos. Ele foi um dos que, vamos dizer assim, tiveram um approach, né? Uma atitude positiva em apresentar projetos, em vez de ficar atacando os outros, mas em apresentação de projetos. E isso que a gente precisa, né? Não é, tem que sair daquela política antiga, um querer atacar o outro simplesmente para levar vantagem no seu umbigo e passar a fazer o que a população precisa. O eleitor está cansado do político antigo, aquele político que fica só criando calúnias, criando todo tipo de narrativas para prejudicar o outro, e precisa de candidatos que apresentem projetos, que trabalhem para as coisas. Então, isso eu vi ali com o Tarcísio, parabéns ao Tarcísio, né? E isso é o que eu faço aqui também na candidatura aqui ao Senado. Eu sou candidato ao Senado, astronauta Marcos Ponce, aqui em São Paulo, número 222. E eu conto com o seu voto, conto com a sua divulgação. Se inscreva nesse canal, acompanhe, veja os posts que já tem nesse canal, né? Dê uma olhada, passe para as outras pessoas. Nós temos agora pouco mais de 2 semanas para as eleições e isso é muito importante para o nosso estado, né? E eu espero que você passe essas informações, converse com as pessoas. Tem muita gente indeciso ainda, converse com os indecisos, tragam elas para o nosso lado, tragam essas pessoas para ver a realidade com a lógica de votar de forma correta, né? Analisar os outros candidatos, veja aí a ficha corrida de cada um deles, vamos chamar assim, né? Veja aí o histórico de vida, veja a educação, né? Veja o caráter dessas pessoas que... quando as pessoas inventam histórias e criam para levar vantagem em pequenas coisas para tentar prejudicar os outros, já está dando uma demonstração do pouco caráter, da falta de caráter. Imagine quando tiver lá para frente. Veja a lealdade também, né? A lealdade também é importante, né? Uma característica importante. Meus valores, por exemplo, lá da Academia da Força Aérea, são coragem, lealdade, honra, dever e pátria, né? Importante ver isso aí, qual o caráter, né, do seu candidato. Se faz um pouquinho se agora em coisas pequenas a pessoa já tenta te enganar, imagina quando tiver lá no Senado. Então, o poder, vamos chamar assim, ele não transforma as pessoas. O poder só mostra quem é, né? E poder você pode entender como poder, como fama e etc. Eu estou na vida pública, vamos chamar assim, desde 1998, né? Então é bastante tempo de estrada no Brasil, fora do Brasil, né? E o meu comportamento sempre foi igual, sempre defendendo as mesmas coisas como educação, ciência, tecnologia, inovações, sempre defendendo aquelas pessoas como eu que nasceram da periferia, né? Eu nasci na periferia também, eu sei como é que é a vida, a gente vai trabalhar junto com essas pessoas para que elas saiam dessa zona vulnerável, né? E tenham aí felicidade, tenham sucesso na vida, tenham um emprego, né? E tenham, no final das contas, aquela sensação de propósito de vida que é muito importante. Então, gente, conto com vocês, conto com o seu voto, astronauta Marcos Ponce, né? Para senador aqui em São Paulo, número 222, é fácil de lembrar, no dia 2, vote 222, tá ok? Grande abraço aí para vocês, vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo, tá? Tchau, tchau.